Aleluia, glória a Deus. Vira para o irmão ao seu lado, faz a melhor cara de crente que você puder e fala para ele assim com a cara bem profética: papai vai te pegar de jeito. Para não fazer acepção de pessoas, vira para o outro irmão, fala para ele: papai vai te pegar de jeito. Você crê nisso? Amém, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Queridos, uma alegria estar com vocês nesses dias na conferência, poder servi-los na mesa do Senhor. Nessa geração Twitter, eu quero me apresentar dizendo que eu sou o @Luciano Subirá. Estou aqui acompanhado da minha linda esposa, @Kelly Subirá. Fique em pé, meu amor. As crianças, nossos garotões ficaram hoje em outro programa, amanhã estão com a gente. Quero fazer menção do meu amigo e anfitrião aqui esses dias, o @Sóstenes Mendes. Pastor que pelo menos 10 seguidores para cada um já deve ter saído. Ontem nós tivemos o privilégio de estar servindo da mesa do Senhor, ministrando. E antes de fazer isso, eu falei a respeito do meu nome. Para aqueles que não estavam aqui ontem, eu vou repetir. Meu nome é Luciano Subirá mesmo. As pessoas perguntam: pastor, é nome artístico? Eu digo: não, é profético. Eu posso mostrar o RG e está lá mesmo. Eu sou pastor na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Mas Deus tem nos chamado, além do ministério pastoral, a servir o corpo de Cristo através de um ministério de ensino da palavra. Eu falei ontem, o nome desse ministério é orvalho.com. O orvalho tiramos de Deuteronômio 32:2, o cântico de Moisés, onde ele diz: destile a minha palavra como orvalho. O .com não está na Bíblia, A gente aumentou o nome do ministério, o endereço do site, onde tem muito, mas muito material gratuito, Ministrações como essas, em áudio e vídeo, muitos estudos bíblicos, alguns dos nossos livros para você baixar o conteúdo integral gratuito. Tem mensagem de muito pastor e pregador, abençoado. Eu convido você a visitar o site e, sendo abençoado, que eu tenho certeza que você vai ser, nos ajude a divulgar e abençoar outros, amém? Anunciamos ontem um livro, que é o que a gente mais está divulgando na conferência, o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Eu creio, querido, que isso é uma ferramenta poderosa para que possamos entrar numa vida no Espírito. Ontem eu falei que o propósito de Deus é mais do que nos dar uma experiência. O propósito de Deus é nos levar a uma vida no Espírito. O batismo no Espírito Santo é só a porta de entrada para o sobrenatural de Deus. E nós temos vários outros livros sendo vendidos ali na tenda da bênção. Você vai perceber nos preços que a nossa intenção é abençoar você. Estamos vendendo os livros, cada um deles, a R$5, em 5 parcelas de 1 no cartão de crédito, ou um cheque pré-datado para o próximo Natal, E se a coisa estiver muito difícil, querido, de nem desse jeito você conseguir, apela para o irmão aí do seu lado, para ele ter misericórdia de você e te abençoar, tá certo? Eu sei que ontem os livros não deram nem para o começo, mas a gente descarregou quase um caminhão de livro hoje ali, Nós temos também outros temas, o livro de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor. Esse livro fala só sobre amor por Jesus. Temos um livro que fala só sobre fé e confiança em Deus, e um Deus que usa circunstâncias que nós não entendemos para trabalhar em nosso favor. É o livro O Agir Invisível de Deus. E ontem a gente não tinha isso, mas está à disposição hoje, um outro livro dos nossos amigos lá do iHop, o livro do Lou Engle, DNA do Nazireu, que foi divulgado no Decol, aqui, eu acho que foi em novembro do ano passado. Todos eles a R$5. Tem um livro que lançamos esse mês, O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus. Então vira para o irmão ao seu lado, fala para ele: se você sentir de Deus de me dar um de presente, fala para ele: deixa Deus te usar, vaso. Eu sei que esse é o mais alto nível de apelação que a gente tem para divulgar os livros. Mas você vai ser tão abençoado com isso, que eu não vou me importar de brincar e apelar desse jeito. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, no capítulo 6. Livro de Hebreus, no capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 4.
até o versículo 9. Se você estiver sem Bíblia, tenta pegar uma carona aí na Bíblia do vizinho, dá aquela esticada de pescoço. Quantos estão prontos para receber a palavra de Deus? Diga amém. Precioso Senhor, mais uma vez nós suplicamos a Tua graça. Pedimos a unção e o mover do Teu Espírito, não só neste lugar, nesse ambiente, mas no íntimo, no coração de cada um de nós. Aqueles que nos acompanham, ó Deus, pela televisão, pela internet, que terão acesso a essa mensagem de forma gravada. Eu oro que no íntimo de cada um deles possa haver a ação sobrenatural do Espírito Santo da verdade, iluminando os olhos do nosso entendimento, trazendo revelação da Tua palavra. E ó Deus, nós queremos mais do que a compreensão da Tua palavra. Nós queremos ser achados vulneráveis para o Teu toque, Espírito Santo. Nós oramos que tudo aquilo que o Senhor predeterminou para esse tempo, para essa hora, se cumpra plenamente, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Então vamos lá, Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4 até o versículo 9. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Amém. Eu quero ler esse versículo 9 mais uma vez, na versão revisada de Almeida. Ele diz: de vós, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Queridos, Deus tem todo o direito de esperar de nós coisas melhores. Deus tem esse direito e a verdade é que Ele tem feito um grande investimento nas nossas vidas. Ninguém faz nenhum tipo de investimento sem esperar retorno. Você não vai encontrar ninguém investindo na bolsa de valores só por hobby. Você também não vai encontrar nenhum agricultor plantando a terra só por diversão. Deus, de forma semelhante, Ele também tem feito um investimento e Ele espera o retorno. No Evangelho de Mateus, no capítulo 21, Jesus conta uma parábola a respeito de como o dono de uma vinha arrendou essa vinha a um grupo de lavradores. E a Bíblia diz que ele esperava receber os frutos. Nesse ensino, Jesus está fazendo uma comparação do que Deus tem feito conosco. Como esse primeiro grupo de lavradores não correspondeu ao investimento feito, Ele entrega a vinha a um segundo grupo de lavradores, e Jesus profeticamente declara, eu creio que isso é uma afirmação sobre a igreja, Ele diz: eles a seu tempo entregarão os frutos. Em Filipenses 1:27, a Bíblia diz que nós temos que viver de modo digno da vocação com que fomos chamados. Há um chamado de Deus para mim e para a sua vida, e eu e você precisamos corresponder a esse chamado. Precisamos dar retorno ao investimento de Deus. E o autor de Hebreus está dizendo: de vós, amados, esperamos coisas melhores. Deus tem esse direito. Não importa o nível de vida cristã que você já alcançou, não importa o lugar de maturidade onde você já chegou, Deus tem o direito de esperar mais, mesmo porque a vida cristã é progressiva. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu e você temos que estar brilhando hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, e cada vez mais crescermos conforme a imagem de nosso Senhor Jesus. Deus tem direito de esperar de nós coisas melhores. Eu me lembro de alguns anos atrás, assistindo um filme, ter sido muito impactado por algo que eu vi. Eu acredito, se eu não estiver enganado, que isso deve ter sido em 1999, porque provavelmente
né? Eu sei que o filme foi produzido em 98, que era o cinquentenário da Segunda Guerra Mundial, mas até ter chegado aqui ao Brasil, acredito que eu vi em 99. É um filme bem conhecido, não sei quantos de vocês já viram, O Resgate do Soldado Ryan. Quantos assistiram? Quem não assistiu, gente, já passou muito tempo, então vou ter que falar do filme. Eu não gosto que me falem do filme antes de eu assistir. Ele foi dirigido por Steven Spielberg. Ele começa com uma cena assim impressionante da Batalha da Normândia. Você tem uma sensação assim. Eu assisti o filme quando meu irmão mais velho tinha um surround assim que nenhum de nós tinha acesso. E ele falou: cara, você tem que ver esse filme. E aquele zumbido de bala para cá, para lá, me fazia quase que me jogar no chão. E é uma cena que começa muito forte com essa batalha, mas descreve uma história interessante. O capitão John Miller, com mais outros 7 homens, ele interpretado, né, pelo Tom Hanks, eles são enviados para o campo de batalha com a missão de localizar e resgatar o tal do soldado Ryan, se não me engano, interpretado pelo Matt Damon. E a história gira mais ou menos em torno do seguinte: uma família envia 4 dos seus filhos à guerra, e ela seria notificada que 3 desses 4 filhos tinham morrido. Seria notificado no mesmo dia de uma vez só. E suscita-se lá uma questão entre os oficiais, se seria justo notificar que uma família perdeu 3 dos seus 4 filhos que estão na guerra, sem pelo menos poder dar a notícia de que o 4º está bem, está salvo. O 4º é o soldado Ryan. Então começa essa missão com o objetivo de resgatá-lo, que parece ser para os que são enviados uma missão suicida. Eles começam a se questionar: é justo que por causa de vários morram? E ao longo da missão é o que vai acontecendo. Algum deles em algum momento ironiza: tomara que ele descubra a cura do câncer, né? Que seja alguém importante, que possa dar valor a todo esse sacrifício. Mas tem uma cena já no final do filme, quando ele foi localizado, está sendo trazido de volta, e eles estão no meio da linha de fogo. Os que são melhor de memória me ajudem, mas eu acho que eles estão atrás de uma ponte de pedra, alguma coisa assim, abrigados, né, em relação ao fogo inimigo. E o capitão John Miller, interpretado pelo Tom Hanks, é ferido. E ele está ali agonizando, dando evidência de que vai morrer. Ele chama o soldado Ryan para perto de si, e ele fala uma frase que na hora me tirou da frente da televisão. Na minha mente, não foi nenhuma experiência espiritual, sobrenatural, mas na minha mente me remeteu lá ao Monte Calvário. Porque ele pega pela mão, puxa pelo braço, e ele diz para o soldado Ryan a seguinte frase, se não me engano no inglês deve ser earn it. A tradução talvez seria: faça valer a pena. E aquela frase, ela entrou com tudo no meu peito. Porque o filme começa e termina com uma cena do soldado Ryan já velho, rodeado da mulher, dos filhos, o que parece ser os netos. Ele vai, não me lembro o nome daquele lugar, não é um cemitério, é um memorial aos que morreram na guerra. Ele vai ao lugar onde estão o nome das pessoas que morreram na missão de resgatá-lo, e chorando ele declara: eu tentei viver da melhor forma possível. Como quem diz: eu tentei fazer valer a pena, eu tentei honrar o sacrifício de vocês por mim. E naquele momento, querido, aquilo mexeu profundamente comigo. Porque um filme, querido, uma história, né, criada, escrita, dirigido por um ímpio, já consegue passar um senso tão profundo de gratidão, de alguém que diz: em função do sacrifício que foi feito por mim, eu não pude viver de qualquer maneira, eu tentei honrar, eu tentei viver da melhor forma possível, que eu e você, que fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus, não deveríamos estar dizendo para nós mesmos e para o Senhor. Vira para o irmão ao seu lado, esse que provavelmente vai te abençoar no final da reunião, e fala para ele: faça valer a pena. Vira para o outro irmão, para não fazer acepção de pessoas, fala para ele: faça valer a pena. Querido, eu creio que quando Deus está dizendo que Ele espera de nós coisas melhores, Ele espera que eu e você, querido, possamos chegar lá. Não há razão para eu e você estarmos correndo a carreira que nos foi proposta, se não for para alcançar o nosso objetivo. Eu não sei você, mas a frase que eu mais espero ouvir, eu vivo a minha vida em função disso, é quando eu tiver atravessado aqueles portais da glória e ouvir da boca do Senhor Jesus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Esse texto, querido, nos fala de pessoas que fracassaram na fé. Não só fracassaram, mas o texto diz, quer você goste dessa interpretação, quer não, que chegaram a um ponto onde é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. Então nós não estamos falando apenas de gente que caiu, não estamos falando apenas de gente que tropeçou ou que se desviou. Eu creio, querido, que o texto não está dizendo que um desviado não tem volta. O texto está dizendo que um desviado, ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar para o caminho. 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 Ele vai ter que voltar para o caminho
Há muitos textos na Bíblia afirmando o contrário. Lucas 15, para mim, na Bíblia, é o capítulo do desviado, nós podemos chamar assim. Porque ele não fala só do filho pródigo, filho perdido. Ele fala da moeda perdida, ele fala da ovelha perdida. Em cada um deles, aquilo que se perdeu foi recuperado e trouxe festa e alegria na casa. Eu creio também, querido, que nós estamos vivendo um tempo onde, para nós pastores, a estatística é assustadora. Nós somos, de acordo com o censo, algo em torno de 40 milhões de evangélicos na nação, e esse número se multiplica a cada dia. Mas existe uma estatística que prevê que para cada crente firme que nós temos dentro da igreja, nós temos um do lado de fora que se desviou. Isso significa que nossa nação teria nesse momento pelo menos 40 milhões de desviados. Eu não sei você, mas isso dói no coração de qualquer um de nós, quanto mais no de Deus. De maneira que eu, como pastor, tenho lutado não só para ganhar pessoas, mas para que a gente consiga firmá-los na fé e levá-los a um dia atravessar os portais da glória. Porque não adianta, querido, correr essa carreira e abortá-la. Paulo fala sobre alguns que naufragaram na fé. A semelhança de um navio que sai de um porto com a intenção de aportar em outro lugar, de chegar, mas teve essa viagem abortada, alguns não concluíram. No entanto, ele fala depois de vocês, amados, e agora ele está escrevendo, falando a um grupo que está de pé, que está firme. Ele diz, nós esperamos coisas melhores. Então ele não está dizendo só coisas melhores do que o que eles fizeram, mas está falando de um lugar, querido, que eu e você precisamos alcançar. Agora, eu quero usar esse texto, esse pano de fundo, para na verdade chegar ao ponto que eu realmente quero da mensagem. A primeira coisa, eu acho que quando a gente fala do que é não poder ser renovado para arrependimento, a gente precisa explicar isso. Eu já vi muita gente desviada debaixo de um engano de que não pode voltar a ser restaurado. Agora, apesar de haverem alguns debaixo desse engano, podendo ter restauração, nós não podemos negar que a Bíblia fala de alguns que passaram uma linha sem volta. Talvez a dificuldade esteja em determinar onde é que está essa linha. Mas Isaías 55:6 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. O que deixa clara a mensagem que haverá um momento onde ele não mais pode ser achado e ele não mais estará perto. Outro dia alguém me disse, mas pastor, isso não é quando morrer? Eu falei, então a Bíblia deveria dizer buscar o Senhor enquanto vivo. Nós sabemos que depois que morrer já era. Não há mais oportunidade de mudar isso. Mas mesmo em vida, a Bíblia diz, busque ao Senhor enquanto pode achá-lo. Invocai-o enquanto ele está perto. Quando você lê o texto de Hebreus, o livro todo de Hebreus, você vai encontrar muitas palavras falando da necessidade de que eles tivessem um posicionamento de firmeza no Senhor. A perseguição à igreja estava muito intensa. E muita gente não estava apenas voltando atrás. Eles estavam vindo a público e renegando a sua fé em Jesus. Alguns estavam voltando às sinagogas e para serem aceitos de volta no judaísmo, eles se apresentavam publicamente, há relatos históricos que dizem isso, dizendo, eu não creio que Jesus seja o Messias, eu não creio que ele foi concebido pelo Espírito Santo numa virgem. Eles afirmavam, eu não creio que o seu sangue purifique mais do que o sangue do sacrifício de um animal qualquer. Eram afirmações muito fortes. Você olha o capítulo 10 e ele fala de pessoas que estavam vivendo deliberadamente no pecado. E com essa atitude, a Bíblia diz que eles estavam crucificando de novo o Filho de Deus. O texto diz aqui no capítulo 6. Mas Hebreus 10 diz que eles estavam calcando os pés ao Filho de Deus, profanando o sangue da aliança com o qual foram santificados. E a Bíblia diz que eles estavam ultrajando ao Espírito da graça. A gente olha para essa turma e o texto diz a partir do versículo 4 que eles foram iluminados. O texto diz que eles receberam o dom celestial. O texto diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles provaram a boa palavra de Deus. E o texto ainda diz, e os poderes do mundo vindouro. Então nós não estamos falando de gente que não teve uma experiência com Deus. De vez em quando você vê gente dizendo, não, quem desviou é porque nunca converteu. Irmão, como é que você pode olhar para esse grupo e dizer que não converteram? Foram iluminados. Isso fala não só da luz de Deus resplandecendo nas trevas da vida dessas pessoas, mas iluminação na Bíblia fala de revelação. Eles não ouviram só uma exposição qualquer do Evangelho, eles tiveram entendimento espiritual. O texto diz que eles receberam o dom celestial, o que eu acredito ser uma menção do novo nascimento. A expressão que nós temos em João 3, nascer de novo, é nascer do alto. Romanos 5 fala de receber o dom da graça. Eu creio que essa dádiva de nascer do alto é uma menção do novo nascimento. A próxima afirmação deixa claro que eles nasceram de novo, pelo menos.
Diz que eles se tornaram participantes do Espírito Santo. A Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas Jesus diz que iria enviar o Consolador e diz, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Aí Jesus diz, mas vós o conheceis, e ele vai habitar em vós. Então, para ser participante do Espírito, ele tem que nascer de novo. O texto diz ainda que eles provaram a boa palavra de Deus. Essa expressão provaram, na tradução espanhola de Reina Valera, diz que eles degustaram. Ela tem a ideia de saborear. Significa então que eles não tiveram uma exposição simples qualquer à palavra de Deus, mas eles tiveram uma boa dieta, eles foram alimentados do pão sagrado. E o texto ainda diz que provaram os poderes do mundo vindouro. Querido, quando eu comecei a pastorear muitos anos atrás, eu imaginava que se eu conseguisse levar as pessoas do rebanho até essas 5 características, eu imaginava eu cumprir o meu trabalho e eles vão chegar ao lugar onde devem chegar em Deus. Eu imaginava, se eles realmente tiverem uma revelação, se eles de fato nascerem de novo, porque nós temos muita gente dentro da igreja que ainda não experimentou o novo nascimento. Eu pensava, se tornarem participantes do Espírito, se alimentarem da palavra e ainda descobrirem o que é experimentar os poderes do mundo vindouro, eu dizia, nós vamos levar esse povo a um lugar tremendo em Deus. Mas lendo esse texto, eu descobri esse grupo que tinha tudo isso e ainda assim fracassou. Então essas coisas, elas são importantes, elas são vitais, eu não quero desmerecê-las, mas eu quero dizer para você que elas não são suficientes. Nós precisamos ir além disso. Então, quando no versículo 9 o escritor diz, de vós, amados, esperamos coisas melhores, ele está dizendo, vocês estão em pé, nós queremos que vocês cheguem a um lugar onde esses que caíram a ponto de não mais ser renovados, não chegaram. Então, quando ele diz, de vocês nós esperamos coisas melhores, nós esperamos mais do que serem iluminados, mais do que nascerem de novo, mais do que se tornarem participantes do Espírito Santo, mais do que provarem a boa palavra e mais do que provarem os poderes do mundo vindouro. Então existe algo, querido, tão importante quanto, mas que vai além dessas experiências, que nós não podemos deixar de ter na nossa vida cristã, se queremos um dia cruzar os portais da glória. Eu creio que a resposta do que são essas coisas melhores, ou esse algo melhor que Deus espera de cada um de nós, ela se encontra de forma figurada nos versículos 7 e 8. Eu não creio que Deus diria que Ele espera de nós coisas melhores, sem dizer o que são essas coisas melhores. E no versículo 7 e 8, nós temos aqui uma parábola, uma alegoria. E diz assim, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, diga comigo, absorve a chuva. Fala para o irmão que vai te dar algum presente no final do culto, diz, absorve a chuva. O texto diz, a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Querido, eu não creio de forma alguma que a Bíblia está falando aqui sobre terra. Isso é uma alegoria. Terra não queima. Eu, quando criança, tive minhas inclinações piromaníacas. É mais bonito falar assim do que chamar o cara de incendiário. Mas eu gostava de brincar com fogo. Fiz todo tipo de experiência na época. E uma coisa assim que era quase frustrante é não conseguir queimar a terra. A gente podia misturar a pólvora queimava, a terra não. Eu te digo com propriedade, né? Nesse sentido, terra não queima. O que é essa figura usada? Ele está falando de crentes que fracassaram. Mas ele está escrevendo a crentes que estão de pé, de quem se espera coisas melhores, para que não fracassem como esses. Então o texto está falando de crente bom e crente ruim. E ele entra com uma linguagem figurada para falar de terra boa e terra ruim. E o que diferencia o tipo de terra? A terra boa, que recebe a bênção da parte de Deus, que produz fruto, a Bíblia diz que ela tem a capacidade de absorver a água da chuva. Tem uma outra tradução que diz, embebe a água da chuva. O texto não está dizendo que chove sobre uma terra e sobre outra não. A terra que recebe a bênção e que frutifica, não é porque tem chuva e a outra não. É porque ela absorve a água da chuva. Ela retém a água da chuva.
ela segura a água da chuva. Eu creio que a chuva tem uma figura especial aqui. Talvez nós podemos dizer que, coincidentemente, na Bíblia, as chuvas são uma figura do derramar do Espírito Santo. A Bíblia fala a respeito do derramar das primeiras e das últimas chuvas, ou a chuva temporã e serode, mas eu diria que, coincidentemente, também temos essa figura. Porque no texto, eu não quero apelar só para a figura da chuva, diretamente como o derramar do Espírito, mas nós precisamos pensar o que é a chuva. A chuva é um investimento, um presente que Deus dá para toda a terra poder frutificar. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol e chover sobre justos e injustos. Existe algo, querido, que Deus está disposto a fazer por todo mundo. Muitas vezes nós interpretamos que a profecia de Joel, e acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, ela se limita aos nossos cultos. Mas quando Deus está dizendo que Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, Deus está dizendo que não é só sobre os crentes, não é só sobre os crentes bons. Há algo que Deus está tentando fazer, querido, por toda a humanidade, por toda a terra. A diferença é que alguns que estão aproveitando o que Deus está fazendo, estão tendo a capacidade de absorver, de reter a água da chuva, enquanto outros estão desperdiçando. A Bíblia fala de um tipo de terra produzindo espinhos e abrolhos. Quando ela está nessa condição de terra desértica, não é só porque falta água, mas muitas vezes porque ela não pode reter a água. Eu me lembro de uma ocasião em que eu e minha esposa compramos uma casa e fizemos uma reforma, e tinha assim, ela era mais alta que o nível da rua, um gramado que descia até o pé do muro. E minha esposa falou para o construtor que estava ali nos ajudando, ela falou: olha, eu gostaria de nivelar isso aqui até a altura do muro e fazer um jardim aqui. E na hora eu lembro que eu falei para ele, por mim pode encher isso tudo de terra. Ele olhou para mim e falou: pastor, se encher isso tudo de terra, o muro não aguenta. Eu falei: eu acho que aguenta, ele é bem reforçado. Ele falou: pastor, ele brincou, lógico que ele exagerou, não chega tanto, mas dá quase para dizer que é verdade. Ele disse: 10 dias na nossa terra sem chuva é seca. Ele disse: quando chover e essa terra ficar encharcada de água, ela vai pesar muito e o muro não vai aguentar. Ele falou: minha sugestão, nós temos que dar um jeito dessa terra não ter a capacidade de segurar toda a água. Ele falou: então vamos jogar o entulho da reforma aqui embaixo, vamos colocar pedra menor aqui, depois só esse tanto de terra. Se a gente trabalhar dessa forma, é impossível que a terra consiga segurar a água, então ela não vai pesar no muro. A gente faz uns canos ali embaixo. Irmãos, o muro está lá até hoje para quem comprou a casa depois de mim. Mas teve um amigo, também da igreja, trabalhando com o mesmo construtor na época, que fez algo parecido e não ouviu o construtor. Na primeira chuva, o muro veio abaixo. Mesmo que seja de forma alterada, um solo, ele pode não ter a capacidade de reter a água da chuva. E com isso, querido, pode ser regado à vontade, mas por não conseguir reter, a terra não vai ter a capacidade de frutificar. Deixa eu dizer algo para você que eu tenho entendido nesse texto ser a chave para aqueles que querem produzir coisas melhores. Eu creio que nós precisamos aprender a interagir com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Qual é a maior dádiva que eu e você recebemos, querido, depois de Jesus? Jesus disse: convém que eu vá, mas eu vou enviar um outro Consolador. E Jesus diz: esse ajudador, ele vai estar convosco, ele vai fazer vocês se lembrar daquilo que eu falei, ele vai ensinar todas as coisas, ele vai guiar vocês. O maior investimento de Deus, querido, na minha e na sua vida, depois de termos recebido Jesus, para que a gente frutifique, para que a obra de Deus seja feita na nossa vida, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele nos transforma de glória em glória, o Espírito, na imagem do Senhor Jesus. É Ele que vai nos levar ao aperfeiçoamento da vida cristã. E eu quero te dizer, querido, que a figura da chuva aqui, ela fala desse investimento de Deus para que a terra frutifique. Mas essa terra só será frutífera se ela retiver, se ela segurar o investimento de Deus. O que nós estamos precisando nesses dias, querido, não é o derramar do Espírito nos cultos ou reuniões. Eu creio que nós podemos melhorar e nós vamos avançar em relação a isso, mas nós precisamos mais do que isso. Ao longo da minha caminhada, de já uns 25 anos de vida no Espírito, eu tenho conhecido gente que foi cheio do Espírito, falou em outras línguas, foi arrebatado, teve visão, experimentou quase todo tipo de experiência. Alguns acho que até viram anjo de braçada, nadando de costas no culto. Mas eu olho para muitos deles, eles não estão mais nem na fé hoje. O
que nós precisamos, querido, não é apenas de um toque ou uma experiência apenas com o Espírito Santo. Estamos falando disso desde ontem. Isso é um bom começo no relacionamento. Mas o que nós precisamos é aprender a reter aquilo que Ele está fazendo. O que nós precisamos é aprender a não desperdiçar o investimento de Deus. E deixa eu te dizer algo, querido, há uma obra do Espírito Santo na minha e na sua vida todos os dias, não só na hora do culto. E nós precisamos aprender a corresponder com o Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. Nós precisamos aprender a interagir com a ação dEle, com as manifestações dEle na nossa vida e com a liderança dEle na minha e na sua vida, porque o que o Espírito Santo quer, querido, é mais do que trazer um toque na minha vida ou na sua, mais do que uma experiência. A Bíblia diz, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Ele quer dirigir a minha e a sua vida a cada dia. Você pode dizer amém? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios 13:13. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Algumas traduções, se você tiver com a NVI em mãos, vai ser o versículo 14. Algumas dividem o versículo 12 em duas partes e adicionaram 14. O texto é exatamente igual em qualquer uma dessas versões. Esse texto é conhecido como a bênção apostólica. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Querido, eu quero que você pense um pouquinho comigo, junto comigo nesse texto. Quantos reconhece que a graça do Senhor Jesus é algo vital? Erga sua mão e diga amém. Querido, se não fosse a graça de Deus, a gente estava lascado. Nós sabemos que sem a graça de Deus não há salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé. Você reconhece que a graça de Jesus é algo vital. Sem isso não tem vida cristã. Amém? O texto diz, e o amor de Deus. Algumas acrescentam, o Pai. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não fosse o amor do Pai, a gente também estava mais do que lascado. Estávamos condenados à perdição eterna. Então você entende que o amor do Pai é algo essencial, vital à fé cristã. Amém? Pode dizer amém? O que normalmente a gente não para pensar, querido, é que é uma terceira afirmação que tem um peso de importância na vida cristã, tão grande como as primeiras duas. A gente entende que sem a graça de Jesus não há relação com Deus. A gente entende que se não fosse o amor do Pai, não poderíamos permanecer com Ele. Mas o que normalmente a gente não leva em conta é que a terceira frase, que ele tem um peso tão grande, e eu ouso afirmar tanto quanto a primeira e a segunda, quando ele diz, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. A comunhão com a pessoa do Espírito Santo, querido, é algo tão essencial à vida cristã, quanto a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai. O que Deus tem nos chamado, querido, não é apenas para ter uma experiência com o Espírito Santo, mas sim para termos um relacionamento com o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Vira para o irmão ao seu lado e fala, muito mais do que uma experiência. Deus quer que você tenha um relacionamento com o Espírito Santo. Agora deixa eu te dizer algo, querido, esse relacionamento, essa capacidade de interagir com Ele, que é esse investimento, a chuva, para que eu e você frutifiquemos, é a chave de se nós vamos concluir ou não a carreira que nos foi proposta. O texto está dizendo que nós precisamos mais do que ser participante do Espírito. Não é só recebê-lo e tê-lo morando em nós como habitação e santuário de Deus. É a capacidade de interagir com essa pessoa e com essa presença que veio habitar em nós. Nascer de novo, se tornar participante do Espírito Santo, eu repito, são todas coisas vitais. Provar a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, tudo isso. Mas o autor está dizendo, de vós, amados, esperamos coisas melhores, em outras palavras, vocês precisam ir além disso. E ele sugere, através dessa alegoria, dessa parábola, que absorver a água da chuva é ir além disso,
E eu creio que é exatamente aqui o ponto, querido. Nós precisamos aprender a corresponder, a interagir, o que é o relacionamento com o Espírito Santo. Na igreja em que eu fui criado, quando criança, eu mencionei, acho que isso aqui ontem, se não estiver enganado, as pessoas quase pareciam sugerir que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos. Que nada que você lê no livro de Atos é para os dias de hoje, é para esse tempo. Mas aos 15 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo. E eu descobri o poder do Espírito Santo. E eu fiquei impressionadíssimo com o poder do Espírito Santo. Mas durante muito tempo, na minha cabecinha de crente, mal informado, eu ainda achava que o Espírito Santo era uma coisa, uma energia, no máximo uma força. Mas o que a Bíblia ensina, querido, é que ele é uma pessoa. O que a Bíblia ensina é que ele é Deus, e ele é uma pessoa, ele tem todos os atributos de uma pessoa, de uma personalidade. A personalidade, ela está sob um tripé, um apoio com 3 aspectos básicos. Toda pessoa, ela tem que manifestar vontade, sentimentos e razão. A Bíblia fala que o Espírito Santo distribui os dons conforme lhe apraz, como ele quer. Ele tem vontade. A Bíblia fala sobre a mente do Espírito. Ele tem razão. E Paulo escreve aos Efésios e diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selados para o dia da redenção. Então ele tem sentimentos. Ele é uma pessoa. E uma pessoa que espera, querida, interação da nossa parte. A Bíblia fala do Espírito Santo como sendo o selo, o penhor, a garantia, querido, de que vamos chegar lá. Está relacionado com a pessoa do Espírito em nós e como nós interagimos com ele. Então esse relacionamento é essencial. Jesus estava dizendo aos discípulos: ei, eu vou me ausentar, mas eu estou enviando o ajudador, é ele que vai conduzir vocês. Paulo escreve em 2 Coríntios 3, e ele divide as 2 alianças. Ele se refere ao Velho Testamento dizendo o ministério da morte, e ele se refere à Nova Aliança dizendo o ministério do Espírito. Esse tempo que nós vivemos é chamado na Bíblia, querido, de o ministério do Espírito. Você pode resumir a vida cristã no ministério do Espírito Santo, porque é ele habitando dentro de mim e de você que vai nos auxiliar, querido, a crescer, a viver a vida cristã. Pensa comigo no que os apóstolos faziam quando pregavam o Evangelho. Eles chegavam numa nova cidade, ganhavam as pessoas para Jesus. Eles ainda não tinham igrejas estruturadas. Eles reuniam esse povo. Eles ainda não tinham Bíblia, principalmente quando a igreja entra no meio dos gentios. Os judeus ainda tinham acesso ao Velho Testamento nas sinagogas, os gentios não. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Em alguns lugares, quando eles saíam e deixavam aquele grupo de novos convertidos, não existia nenhum pastor para cuidar deles. Então eles saíam, pregavam o Evangelho em outro lugar, estabeleciam novas igrejas, e às vezes depois de um tempo só é que voltavam para levantar dentre esses irmãos os que cresceram, quem seriam os líderes. E me parece que eles tinham a capacidade de ter mais crentes permanecendo firmes do que nós hoje, com toda a estrutura que nós temos. O cara converte hoje, nós já damos Bíblia, ele tem igreja, ele tem pastor, ele tem líder. Mas qual a diferença, querido, entre o que acontecia naquela época e o que talvez não esteja acontecendo hoje? Uma das coisas que os apóstolos mais rapidamente faziam era guiar todo novo convertido a uma experiência de ser cheio com o Espírito Santo. Eles sabiam que a maior dádiva de Deus para um crente cumprir o seu propósito, chegar ao seu destino, era receber o Espírito Santo. E rapidamente, a Bíblia diz, quando Jerusalém ouve que Samaria recebeu a palavra de Deus, envia os apóstolos e diz: agora vão lá e ore para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Eles não oravam apenas por uma experiência, eles ensinavam um relacionamento. 1 de João 2,27 diz: vós tendes a unção do Santo, e ela permanece em vós. E a unção do Santo que recebestes, que permanece em vós, ela vos ensina todas as coisas. E diz: não tendes necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma. Eles conseguiam dizer para um novo convertido: você vai ficar aqui sem pastor, sem discipulador. E eu não estou desprezando essas coisas, elas aconteciam depois, mas naquele momento de necessidade eles diziam: nós vamos deixar vocês, mas vocês não estão sozinhos. Há alguém vivendo dentro de você que vai guiá-lo a toda a verdade, que vai orientá-lo, que vai ensinar você. Aleluia. Essa era uma chave que eles tinham, e
que, infelizmente, nós temos desprezado. Sabe, quando a gente fala sobre ser guiado pelo Espírito, alguns mistificam demais isso. Eu me lembro logo que eu fui cheio do Espírito Santo e eu vi algum pastor, homem de Deus, dizendo, Deus me disse. Eu imaginava um cara que ouvia vozes. Há uma forma simples do Espírito Santo nos dirigir. E eu creio que isso precisa ser mais ensinado nos nossos dias. A primeira vez que eu fui conversar com um pastor, que me deu uma palavra profética assim, muito forte, ele revelou segredos do meu coração, ele foi usado por Deus de uma forma impressionante, e essa palavra que eu recebi, ela mexeu muito na minha vida. Eu não sei se todo crente, quando criança, quando menino, adolescente, tinha as viagens que eu tinha, Léo, mas às vezes eu ficava pensando, como é que Deus recebe a oração de tanto crente no céu? Então eu imaginava uma espécie de máquina coletora de orações, que elas iam entrando numa espécie de funil, e saiam um cano para cá, tipo família vai para cá, pedido de cura vai para lá. Eu ficava tentando imaginar como é que ele seleciona, como é que ele faz com isso tudo. A verdade, querido, é que muitas vezes nós não conseguimos imaginar esse Deus pessoal, mas a Bíblia apresenta um Deus pessoal, um Deus que conhece coisas da sua vida que nem você conhece. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. É uma informação que nem eu nem você temos, está certo? Na cabeça de alguns é mais fácil contar do que na de outros, mas Ele sabe coisas da nossa vida que a gente não sabe. E eu, depois dessa palavra profética, eu descobri esse Deus pessoal. Eu fui para casa aquele dia, como diz a moçada, eu estava me achando. Eu não sei se eu fui andando, flutuando, mas eu ficava pensando, Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, falou comigo, e eu me achei. Eu tive assim um senso de importância que Deus acho que até teve que furar, murchar a bola depois. Mas aquilo me fez muito bem. Eu comecei a pensar. Eu imaginei assim no auge dos meus 15 anos que eu tinha descoberto a solução para o problema da igreja de Jesus na terra. Eu pensei, se cada crente como eu recebesse uma palavra profética como eu recebi, ele ia descobrir um Deus pessoal como eu descobri. Mal sabia eu que em muito lugar o problema não era a falta de profecia, era o excesso, né? Era a forma errada. Mas eu imaginei, por que será que não tem mais gente profetizando? Então, na minha cachola eu cheguei à conclusão, deve estar faltando profeta, e me candidatei. De vez em quando as pessoas perguntam, pastor, como foi seu chamado para o ministério? Eu digo, eu nem sei se ele que me chamou ou se eu que me ofereci, mas eu me ofereci desde o início. E eu falei para Deus, olha, se o problema for falta de profeta, eu quero te ajudar, estou me oferecendo, estou aqui. E eu queria descobrir como a coisa funcionava. Então um dia eu procuro esse pastor que profetizou na minha vida, porque trabalhando, né, com uma equipe de evangelistas nas ruas, eu comecei a ver Deus usar muito a vida desse camarada nos dons. E chegou uma hora quando ele dizia, Deus me disse, eu dizia, olha, eu acredito, eu nem duvido mais de tanto que eu vi. Então um dia eu procurei ele e falei, amigão, me ensina as manhas desse negócio. Até hoje eu tenho vontade de rir do que eu falei, ele riu, né? Eu falei, me dá aí o caminho das pedras. Eu falei, cara, eu também quero profetizar, me ensina aí. E ele começou a rir. Eu falei, não, é sério, eu quero aprender. Como é que você ouve Deus? Como é a voz de Deus? Eu perguntei para ele, a voz de homem, a voz de mulher? Como que é? É sempre a mesma voz, como quando um amigo te liga, você já sabe quem é. Ou você ligou para um que atendeu a voz diferente, já sabe que é engano. Nesse caso espiritual era engano mesmo, né? Aí eu comecei a fazer perguntas, ele começou a rir daquilo tudo. Ele falou, Luciano, para. Ele falou, 2 ou no máximo 3 vezes na minha vida toda eu ouvi uma voz audível. Normalmente não é a maneira que Deus fala comigo. Eu falei, Deus não fala no seu ouvido? Ele falou, não. Eu falei, onde é que Deus fala com você? Ele falou, do lado de dentro. Eu falei, não, então você tem um ouvido lá de dentro? Ele falou, não. Deus fala comigo através de uma impressão. E eu confuso, impressão para mim era coisa de gráfica só, né? Ele falou, Luciano, deixa eu simplificar para você. Imagina algo parecido com um pensamento, parecido com um sentimento, algo só interior. Não é uma voz, não é uma visão, não é nada místico, não é nada espetacular. E quando ele começou a falar isso, eu imaginei um cara chutando assim todos os meus castelinhos de areia, porque a gente mistifica demais o sobrenatural. E ele falou, não, cara, é parecido com um pensamento ou sentimento. Aí eu, indignado, falei, então o que garante que não é você pensando ou sentindo? Aí ele falou, a palavra que eu te der era eu pensando ou sentindo. Eu falei, não, aquela foi boa, aquela você quebrou tudo. Ele falou, Luciano, deixa eu tentar te explicar. Aí ele me fez uma pergunta e isso me ajudou muito. Ele falou, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho.
Ele disse: você saísse da igreja agora, foi bem dramático, uma jamanta, uma carreta te atropelasse, você tem certeza que é para o céu? Eu falei: na hora. Ele falou: como é que você sabe que você é para o céu? Ele falou: alguma vez Jesus te apareceu em pessoa para dizer: filho, eu mesmo te garanti lá no livro da vida com meu sangue, você está dentro? Eu falei: não, ele nunca me apareceu falar isso. Ele falou: talvez ele te enviou um anjo, e o anjo veio com a xerox autenticada do livro da vida, número de protocolo tal, você apresenta na entrada. Eu falei: também não. Ele falou: então você nunca viu nada a respeito? Eu falei: não. Ele falou: mas talvez os anjos falaram. Eu falei: não, também nunca ouvi. Você nunca viu, nem ouviu? Não. Ele falou: como é que você sabe que você é salvo? E a resposta que eu dei para ele é a mesma que eu dou até hoje. Eu falei: eu sei porque sei, porque sei. Devia ter dito: como é que sei, não sei, só sei que eu sei. Mas, irmão, eu não sei de onde vinha tanto sabimento ou sabeção, mas eu sabia muito que eu era salvo. Então ele falou: eu vou te explicar de onde vem essa certeza que você tem. Ele mencionou Romanos 8,16, que diz: o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa é a fonte da nossa sapiência. Só para mostrar que eu sabia a palavra certa, tá, irmãos? Não existe sabimento ou sabeção, eu espero que isso não te decepcione. Ele falou: há um testemunho do Espírito Santo. Então ele falou: isso é mais do que um pensamento, é mais do que um sentimento, mas é uma convicção dentro de você. Você não precisa ter nenhuma visão, uma voz falando, você sabe dentro de você, não é? Eu falei: sim. Ele falou: Luciano, se num dos assuntos mais importantes da vida cristã, que é essa segurança de salvação, ele decidiu falar não com a voz ou por meio de uma visão, mas de maneira simples, pelo testemunho interior. Ele diz: por que você acha que em outras áreas da nossa vida ele não pode falar da mesma forma? Ele diz: aprenda a ouvir o seu coração. Irmãos, a Bíblia diz que o espírito do homem, Provérbios 20, 27, é a lâmpada do Senhor. O lugar onde Deus nos dirige é no nosso espírito. O espírito testifica com o nosso espírito. Então, o que acontece, querido? Muitas vezes o Espírito Santo, ele vai operar, eu não digo nem muitas vezes, na maioria das vezes, ele vai operar dentro de mim e de você de forma simples. Por exemplo, vamos dar aqui alguns exemplos. Você saiu de uma roda de conversa, seja lá no trabalho, na escola, de piada suja, e de repente o seu coração começa a sentir um certo peso. Você tem todo o direito de rir, querido. Eu acredito que o crente tem que ser divertido, festeiro, mas tem coisas que eu e você não deveríamos estar rindo. E você sai, é um incômodo dentro de você, e você começa a pensar: eu não deveria ter me envolvido com isso. E daqui a pouco você está mudando a sua atitude em relação à maneira como você se comportou. O que é que te levou a isso? É o Espírito Santo dentro de você. Não é só a sua consciência. Você estava com um grupo de irmãos, daqueles que o veneno chega a correr pelo canto da boca, que a linguinha é bifurcada, bipartida, e vocês usaram a língua que nem um chicote para malhar alguém. Daqui a pouco você sai de lá e algo dentro de você começa a te incomodar: eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter falado dessa forma, ou não deveria só ter escutado essas pessoas. O que está acontecendo dentro de você, querido? O Espírito Santo está trabalhando dentro de você. Tem hora que alguém te ofende, você está lá ressentido, magoado. A pessoa pode estar cogitando perdão, você diz: vai ter que se humilhar, e olha lá, coração duro, como diz minha esposa, coração peludo. Aí de repente você está lá num momento de oração e você começa a se quebrantar enquanto você está lá no seu tempo com Deus. De repente algo dentro de você, não é uma voz, mas algo dentro de você parece sugerir, soprar algo lá nos seus pensamentos e sentimentos. Deixa isso para lá, passe por cima disso. Pense em quantos momentos bons você e essa pessoa já tiveram, quanta coisa boa vocês já desfrutaram junto. E de repente você está lá numa luta, e a menos que você seja um esquizofrênico sofrendo de dupla personalidade, quem é que está falando com você, querido? É o Espírito Santo dentro de você. E daqui a pouco você se pega ali quebrantado, chorando, diz: tá bom, eu perdoo, deixa para lá. Alguém me disse: não, pastor, um dia eu encontrei um cara, ele falou: olha, eu estava ensinando sobre os dons do Espírito Santo,
E ele falou, pastor, no reino natural não tem gente surda que não ouve os outros? Eu falei, tem. Ele falou, no reino espiritual deve ter surdo também. Eu falei, de onde você tirou isso? Ele falou, não, eu acho que eu sou surdo. Eu não ouço Deus falar comigo. Interessante que a hora que ele falou isso, me veio uma palavra de conhecimento. O Espírito Santo no meu íntimo pergunta para ele, quantas noites já faz que ele vem acordando às 3 da manhã em ponto? Eu virei para ele e falei, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas noites já faz que você vem acordando? Quantas noites? Ele falou, um monte. Eu falei, como é que é esse negócio? Ele falou, cara, eu acordo, olho no relógio, é 3 horas da manhã cravado. Eu falei, o que você sente? Foi uma vontade de orar. Eu falei, o que você faz? Ele falou, pastor, isso não é hora de orar. Eu viro para o canto e durmo. Eu falei para ele, o seu problema não é surdez espiritual. O seu problema é estupidez. Sabe, Deus está chamando o cara para oração. Agora parece um anjo não pegar pela mão, dizer, vem meu amor, vamos lá orar, falar com Jesus. Não é Deus falando. E naquele momento eu falei, cara, Deus está te chamando toda madrugada, como é que Ele não está falando com você? O problema, querido, é que nós vivemos mais em função do espetacular do que do simples. E porque a gente espera o espetacular, a gente perde o simples. E o mover de Deus é simples. A obra do Espírito é simples. Fala para alguém ao seu lado, fala, a obra do Espírito Santo é simples. Querido, Jesus entra no tanque, chega ali no lugar que a Bíblia chama de o tanque de Betesda. A Bíblia fala, pastor Léo, de uma multidão de enfermos. Um cara com ministério de cura, como Jesus, chegar num lugar que tem uma multidão de enfermos é para deitar e rolar, é para fazer a festa. Mas só um enfermo foi curado. Eu não sei se você já parou para se perguntar por quê. Diferente de Nazaré, onde ele curou poucos enfermos e a Bíblia diz por causa da incredulidade, esse texto não diz que foi por causa da incredulidade, mas só um enfermo foi curado. Eu vou te dizer o que eu penso. Estava todo mundo olhando ou para cima ou para a água. Que hora que vem um anjo que vai agitar essa água? Todo mundo estava esperando pelo espetacular, porque espetacular bomba sempre. Mas Deus não move só no espetacular. Espetacular, querido, é de vez em quando. O que é corriqueiro na forma de Deus agir é o simples. E aí entra Jesus de forma simples no meio da turma, mas ninguém consegue reparar que ele está ali, porque não vem no formato que eles esperam. Vamos olhar para Naamã, o general sírio que vai atrás de Eliseu. Ele chega lá esperando que o profeta o cure da lepra. O profeta nem vai recebê-lo, manda o menino de recado e diz, velho, seguinte, na tradução da Bíblia, na linguagem de hoje, o pastor Luciano subirá a versão dos manos. Diz, velho, vai no Jordão, toma 7 caldos, que fala caldo, mergulho. Aí Naamã fica indignado. Gente, vamos pensar, o cara não foi de um bairro no outro, numa cidade na outra. Ele foi de um país para o outro, numa época que o transporte não é como hoje. Essa viagem foi chata. Aí ele chega lá, o profeta nem aparece, diz, 7 banhos no Jordão. Ele ficou indignado. A Bíblia diz que ele queria ir embora. Ele diz, meu país tem rio melhor, água melhor, fosse para banho, tomava lá, e está indignado. Aí um servo, eu imagino, erguendo o dedinho, pedindo para falar. Na minha cabeça, imagino um Naamã estressado. Fala! Aí disse, meu senhor, só uma perguntinha, posso? Pode. Se o homem de Deus te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Claro que faria, estava esperando uma coisa difícil. Aí Naamã tem a revelação da vida dele. O servo diz, por que não faz a fácil? E de repente cai a ficha de Naamã. Por que não fazer a fácil? Irmãos, a gente acha que para Deus mover tem que ser só no espetacular. E Ele tem uma maneira de mover que é simples. Olha para a vida de Elias. Aleluia. Elias está na caverna. Irmão, teve fogo, teve terremoto, teve vento. E a Bíblia diz, Deus não estava em nada disso. De vez em quando Ele vem desse jeito, mas não é toda hora. De repente a Bíblia diz, vem um cicio suave e tranquilo. E aí Deus se manifesta. Querido, nós precisamos aprender a relacionar com Deus de forma simples. Eu não estou dizendo que o espetacular não vai ter o seu lugar, mas não é toda hora. Eu acho que eu li, foi num dos livros do Kenneth Hagin, ele citando Atos 19:11, que diz, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Ele diz, se tem milagre extraordinário, tem o ordinário. Já parou para pensar no milagre ordinário? O ordinário é o comum, é o de toda hora. De vez em quando vem o extraordinário, o espetacular. Alguns anos atrás eu tive uma experiência.
Ainda tem tempo, né? Tive uma experiência com o Espírito Santo que foi muito forte. Eu tinha que fazer uma viagem que eu queria muito. Eu não tenho tempo de contar todo o contexto, mas eu consegui aquela viagem. E na hora que eu recebi o telefonema dizendo que você está dentro, é para levar um homem de Deus, um homem de Deus mesmo, para o aeroporto. Eu morava em Guarapuava, no interior do Paraná, tinha que levá-lo a Curitiba, 3 horas de carro. E o que eu queria era aquela conversa. Eu tinha certeza que ele tinha uma palavra de Deus, e eu sabia que de fato aquilo ia acontecer. E de fato na época foi usado por Deus para algo muito importante, para a nossa vida, para a nossa família. Ele inclusive falou, antes da gente ir atrás, que minha esposa estava grávida. Ele falou, daqui 4 meses você faz. Ele disse, quando chegar lá já faço o exame. Ele disse, daqui 4 meses você faz ultrassom. E sua mulher está esperando uma menina, senão não sou homem de Deus. E o que eu estou te falando não é de Deus. 4 meses depois nós fizemos ultrassom e descobrimos a Alissa lá, né, que é a nossa segunda filha. Foi um momento especial. Só para você imaginar como eu estava contando com aquilo. Mas eu recebo um telefonema e o meu pastor que pediu para levá-lo diz o seguinte: vem aqui pegar o carro, abastece, já sai com seus documentos, não ouse sair sem eles. Porque se os guardas parar na estrada, você não pode perder tempo. O voo internacional, ele vai sair em cima da hora. Cuida disso. Eu falei, deixa comigo. Levantei e fui procurar minha carteira. Não acho minha carteira em lugar nenhum da casa. Eu não sei, aqui em Belo Horizonte, lá no Paraná, as mulheres têm uma mania. Quando a gente não acha as coisas, ela vem, pega aquela coisa, está escondida, joga e diz, estava aqui. Acontece isso aqui? Diz, cadê a tesoura? Na gaveta tá, se ela não tá. A mulher vem, tá aqui. Não, você pôs agora. Acontece, né? Eu sei que é ridículo o que eu falei, mas é assim que a gente sente quando elas acham aquilo que a gente não enxerga. Então, como eu não achava a carteira, fui pedir ajuda à minha esposa. Falei, ela vai me ajudar a achar o que eu não estou achando. Acordei ela, falei, amor, tem que achar minha carteira. Por quê? Eu falei, não, eu vou fazer a viagem. Ela vai falar, consegui, mas eu tenho que achar a carteira. Revirei a casa, não consigo achar. Ela revirou a casa. Quando ela terminou, ela diz, você dizendo que revirou não era tão confiável. Mas eu te garanto, depois de ter revirado a casa, sua carteira não está aqui. Aí ela falou, faz a retrospectiva. Eu falei, eu me lembro de estar com a carteira, pegar a carteira na hora de ir para o culto ontem. Isso era o domingo. O que aconteceu foi na segunda de manhã. Eu falei, mas então vai ver, eu esqueci a carteira na igreja. Corri para a igreja, procurei embaixo do banco, onde eu ficava, nada, no meu gabinete, nada. Pensei, onde é que nós fomos jantar depois? Na casa do irmão fulano de tal. Fui bem cedinho, acordei o irmão. Falei, cara, eu acho que eu esqueci minha carteira aqui. Preciso de uma viagem. Procuramos, não estava ali. E começou a me dar uma agonia. Eu pensei, eu não vou poder fazer a viagem. Eu não queria perder. Eu falei, Deus, eu não posso fazer a viagem sem os documentos. Principalmente com a palavra tão clara do meu pastor, mas mesmo sem isso já não poderia. Eu falei, eu não tenho mais tempo de ficar procurando. Então eu fiz uma oração, falei, me mostra onde está essa carteira. Deus, me mostra onde está essa. Mas me mostra, para mim era tipo assim, me dá uma ideia, me faz lembrar. E de repente, querido, eu tive uma visão. Não costumo ter visão sempre. Eu brinco que o meu sistema de áudio é bem melhor, mas o de vídeo vive em pane. Eu estou mais ou menos como na época de Samuel, né, de Eli. A Bíblia diz, as visões eram raras e não muito frequentes. Mas eu estou ali, me mostra, de repente passa na minha frente como um filme, estrelando eu mesmo. Eu me vejo na porta de casa, essa casa nós reformamos, que era mais alto que o lugar da rua. Tinha uma escada que descia em S até a rua. Eu tinha deixado o carro na rua, em vez de ter colocado na garagem. E era uma noite fria, típica nossa lá do Paraná. Eu estava com um sobretudo. E minha carteira, uma carteira de couro grande, eu tinha colocado ela no bolso do sobretudo. Eu vejo na cena como se a tomada está sendo pega lá da rua, eu lá na porta, eu vejo eu com sobretudo, e eu vejo metade, o bolso do sobretudo era grande, mas a carteira enorme, então praticamente metade da carteira está fora. Eu vejo a cena perfeita na minha frente. Aí eu vejo o que aconteceu, tinha dado uma chuva muito forte, eu não me lembro de uma chuva como essa, e tinha uma enxurrada enorme em frente de casa. Então, eu estou calculando o que eu tenho que correr para pular, porque se pisasse na enxurrada, não ia molhar só o pé, acho que era pelo menos metade da canela. Então, eu estou ali calculando, e eu vejo na visão que eu desço correndo, mas deu um pique bom, e eu pulo. Na visão, eu vejo que a hora que eu faço o movimento com a perna direita, que foi o primeiro passo que eu dei do pulo, eu vejo na visão que eu bati com a coxa do lado de dentro do sobretudo. E aí é como se desse um zoom na carteira. Foi chique o negócio.
E eu vejo aquele carteirão sendo arremessado para fora do bolso. Não foi só zoom, querido. Deu slow munch, câmera lenta. Eu vi aquele carteirão virando e a visão sumiu. Quando sumiu, eu corri para frente de casa. Falei, caiu lá a carteira. Só quando eu chego, encosto o carro, desço, começo a olhar o chão, nada da carteira. Olhei a caixa de correio, falei, vai ver algum vizinho colocou, nada, o quintal. Aí me deu uma frustração, falei, Deus, agora não é mais a viagem, agora é a visão. Eu quase nunca tenho uma visão, não pode ser brincadeira, se eu não ia dar o doce na boca da criança e tirar. Mas, de repente, eu lembrei que a visão cortou, abrupto. Não sei se caiu a conexão, o que foi. E eu falei, Deus, me mostra onde caiu a carteira, porque eu não vi onde ela foi, me mostra. Eu comecei a orar e de repente voltou a visão, no ponto que parou, o carteirão. E eu vi aonde ele caiu. Ele caiu na água. A hora que a carteira entra na água, solta a câmera lenta e corre a velocidade normal, eu vi a carteira sumir embora. O Espírito Santo falou comigo, procura o primeiro bueiro, você vai achar a sua carteira. Fala bueiro aqui também. Cheguei no bueiro, tinha sido uma chuva muito forte, comecei a levantar os galhos de árvore, folha. A carteira, por ser grande, ela não tinha passado, estava enroscada. Irmão, pensa num cara que ficou feliz. Não só porque deu a viagem, mas eu falei, cara, Deus falou comigo de uma forma. Isso foi setembro de 2000. Janeiro de 2001, fiz uma viagem. Fui pregar na igreja de um amigo lá no Canadá, na região dos lagos. E não sei o que aconteceu na mesa, que a gente falando da ação, da direção do Espírito Santo. Eu joguei na mesa essa conversa. Falei, cara, tive uma experiência esses dias falando de ser guiado pelo Espírito. E contei minha carteira, a experiência da carteira, da visão, e a turma, uau. Mas esse meu amigo, pastor Frank, ele falou, ó, foi boa, mas já vi uma melhor. Eu falei, não, melhor que essa não. Ele falou, eu vi uma melhor. Aí ele me pergunta, você conheceu o pastor fulano de tal? É da vanguarda do avivamento aqui no Brasil. Falei, conheci, tive o privilégio de encontrá-lo várias vezes nas minhas viagens. Ele disse, ele foi um instrumento de Deus para trazer avivamento para a minha igreja, para a minha família, muito tempo atrás. E um dia encontrei ele. Falei, pastor, o senhor roda o mundo inteiro. Quando estiver no Canadá, me visite, dei um cartão. Ele foi mais por educação do que imaginando que fosse acontecer tão depressa. 3 meses depois ele me liga e diz, Frank, estou aqui no Canadá. Vou estar pregando uma igreja perto da sua cidade. Gostaria que você me ouvisse no domingo de manhã e que a gente almoçasse junto depois. Ele diz, às 6 da tarde eu prego em Toronto. Era 1 hora de distância. Então ele falou, você já morou lá, conhece, eu quero que você pegue o endereço com o pessoal e você me leve. Ele falou, Luciano, às 4 da tarde eu saí. Eu falei, vou chegar 1 hora antes para procurar o endereço. Ele falou, quem disse que eu acho esse endereço? Pergunto para um, me manda para um lugar, não é. Pergunto para outro, me manda para outro lugar, não é. Para outro lugar ainda não é. Ele diz, e quanto mais eu tento, mais perdido a gente vai ficando. Ele diz até que deu 6 horas, que era a hora do culto. Ele diz, quando deu 6 horas... O velhinho falou para mim, encosta o carro. E eu pensei, ele me disse que ia levar uma bronca daquelas do estilo antigo, da velha guarda. Mas ele falou, ele nem falou comigo. Quando eu encostei o carro, ele fez uma oração e disse, meu Deus, o único que não quer que eu esteja naquele culto é o diabo. Porque o Senhor não me trouxe para esse país para eu ficar perdido. Eu sei que você me quer lá. Então ele faz uma oração e diz, Espírito Santo, você conhece a cidade melhor do que o homem que a planejou. Eu quero pedir a sua ajuda agora, porque a gente não tem mais tempo para tentar achar. Me guia essa igreja agora. Eu estou ouvindo assim quase sem acreditar. Ele diz, Luciano, o homem falou para mim, segue adiante, vira à direita, vira à esquerda. Ele falou, nem se o caminho tivesse sinalizado. Ele falou, malemar, bom dia, boa tarde, boa noite, ele sabia falar inglês. Mas ele falou, nós andamos de 10 a 15 minutos, paramos na frente de um prédio, sem placa, sem movimento, sem nada. Ele diz, desce e pergunta que é aqui. Ele falou, eu desci de dó. Falei, está tão desesperado. Eu falei, se aquilo fosse uma igreja com culto, ia ter uma placa, um movimento, alguma coisa. Ele diz, mas eu vou lá chamar e alguém me atende. Ele falou, eu descobri que nós estávamos na frente da igreja onde ele ia pregar. Ele falou, o povo todo entrando pelo fundo, estacionando pelo fundo, a gente não via movimento, mas era o lugar. Ele falou, Luciano, essa é a definição de GPS, guiado pelo Espírito, né? Espírito, para dar certo essa. Ele falou, o cara foi na porta da igreja onde ia pregar. Quando ele falou, eu fiquei assim, babando. Aí ele falou, foi melhor que a da carteira ou não foi? Eu falei, bem melhor. Mas dentro de mim me deu uma coisa, que a minha oração é que aconteça com muitos de vocês hoje.
um desespero de querer conhecer melhor o Espírito Santo. Uma fome, algo dentro de mim. Eu disse: Espírito Santo, da carteira foi boa, mas eu quero ir além. Eu corri para o quarto da casa onde eu estava hospedado, eu caí de joelho, comecei a chorar. Eu comecei a dizer: Espírito Santo, eu quero esse nível de relacionamento, eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero esse tipo de direção, eu quero esse tipo de experiência. Eu estava ali orando, chorando. E querido, eu creio que não é presunção nenhuma, eu posso falar como diziam os profetas do Velho Testamento: veio a minha palavra do Senhor. Deus falou comigo de forma clara naquele quarto. Eu ouvi aquele texto bíblico: quem é fiel no pouco será fiel sobre o muito, mas quem é infiel no pouco será infiel sobre o muito. Eu falei: Deus, não estou entendendo. O Senhor me disse: quem está impedindo o grande mover do meu espírito, o grande avivamento que vocês oram e esperam na terra, não é o diabo, são vocês. Deus me disse: nenhum de vocês tem direito de orar por experiências maiores com o Espírito Santo quando vocês não são fiéis na forma simples dele agir. Ele diz: enquanto vocês não aprenderem a corresponder aos pequenos impulsos do Espírito, vocês não têm direito de clamar por experiências maiores. Cara, aquilo me arrebentou. Eu chorei, eu pedi perdão, porque, querido, a direção do Espírito Santo é simples. Outro dia eu estava falando sobre o assunto e alguém falou: não, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu falei: vou te dar um bom treino. Todo culto, a hora que chegar a hora da oferta, 2 vozes vão falar dentro de você. Falei para ele: uma vai dizer dá nada não, ou dá essa menorzinha aí. A outra vai dizer dá sim, faz o seu melhor. Aí eu falei para ele, imaginando que você não é o esquizofrênico, quem é a parte avarenta falando com você? Eu acho que eu chamei ele de avarento até na época. Eu falei: a parte que não quer dar sou eu. Falei: e a parte que está mandando você dar é quem? Aí ele, tentando desconversar, falou: será que é o diabo? Eu falei: só se ele converteu para querer que você invista na igreja. Querido, Deus lida conosco com impulsos simples. Eu já entrei numa locadora para pegar um filme que um monte de crente viu e falou que era bom, mas quando eu peguei, é como se um sinal vermelho acendesse algo dentro de mim: não faça isso. E toda vez que eu desrespeito essa orientação interior, eu me dou mal. Mas sabe, querido, quando eu aprendo a seguir esse impulso interior, ainda que seja simples, isso dia após dia vai me mantendo dentro de um lugar de relacionamento com o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que para atravessar a rua você tem que dobrar o joelho e perguntar: passo aqui ou passo lá. Eu não estou dizendo que todo dia você vai abrir o guarda-roupa para orar qual roupa pegar, embora eu acho que algumas irmãs tinham que orar um pouco mais antes de fazer a sua... minha opinião. Mas sabe, querido, nós precisamos ser sensíveis. Outro dia um irmão me disse: cara, eu estava andando no meio da rua, de repente eu olhei para um estranho e me deu um impulso: fala de Jesus para ele. Falei: o que você fez? Falei: pastor, não ia pagar esse mico, nem conheço o cara. Um monte de nós, queridos, estamos jogando fora oportunidade de não só ter experiências, mas de desenvolver um relacionamento. Agora, sabe qual é o problema? A Bíblia diz assim: não apagueis o Espírito. Porque o Espírito Santo é algo que na minha e na sua vida, que nós podemos sufocar, a ponto de extinguir, de apagar. No Velho Testamento, o candelabro, a lâmpada, tinha que permanecer o tempo todo acesa. Para mim ela é uma figura do Espírito que ilumina, que aquece a casa de Deus. Mas era a responsabilidade dos sacerdotes mantê-la acesa. No Novo Testamento a Bíblia diz: não apague o Espírito. Porque nós podemos fazer isso. Como? No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Se alguém se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aí o versículo 5 diz assim: ou não sabeis que o Espírito anseia por vós até o ciúme? O que a Bíblia está dizendo? Que quando eu e você começamos a flertar com o mundo, o Espírito Santo ele fica enciumado, porque ele sabe que nesse momento ele está perdendo você. Paulo escreve aos Efésios, diz: não entristeça o Espírito Santo. O problema, querido, é que muitas vezes o Espírito Santo está tentando de forma simples falar no meu e no seu íntimo, e nós vamos atropelando a voz dele. Nós vamos ignorando essa forma simples de falar. Em vez de sermos como a água que absorve, a terra que absorve a água da chuva, nós nos tornamos como o tipo de terra que não retém a água da chuva.
É por isso que acabamos produzindo espinhos e abrolhos. O texto diz que está perto da maldição e o fim é ser queimada. Mas se nós aprendemos a interagir, a corresponder com o Espírito Santo, eu quero usar isso como frase temática mesmo, para o que eu estou falando. Se a gente aprender a corresponder com o Espírito Santo, nós não vamos entristecê-lo, nós não vamos apagá-lo. E à medida que vamos sendo fiéis nesse nível de experiências mais simples, às vezes diz respeito a orar um pouco mais, perdoar o irmão, se arrepender rapidamente de um pecado, consertar uma situação, se dispor para a obra de Deus, à medida que nós vamos correspondendo com Ele, essa capacidade de reter essa água, é a certeza de que eu e você vamos poder manifestar coisas melhores e que acompanham a salvação. Você pode dizer amém? Eu quero que assentado mesmo no seu lugar, você feche seus olhos. Eu não vim aqui hoje, querido, apontar o dedo para você. Eu não estou aqui para te acusar ou condenar. Isso é ministério do cão e eu não vou tomar parte nisso, não. Eu quero tentar te ajudar. Eu gostaria de estar aqui dizendo para você que eu nunca entristeci o Espírito Santo, ou que depois de ter aprendido essas coisas eu nunca mais fiz isso. Mas isso não é verdade. Graças a Deus eu tenho feito cada vez menos. Então não estou aqui, querido, para apontar o dedo ou acusar você. Esse mesmo Espírito que anseia por nós até o ciúme, que muitas vezes está triste ou sendo abafado na minha e na sua vida, Ele está lutando para ter a gente de volta. Dói meu coração quando eu percebo que eu entristeci o Espírito Santo. É lógico que nenhum de nós acorda uma manhã pensando: o que eu posso fazer hoje para entristecer o Espírito Santo? Nos relacionamentos que nós temos com as pessoas mais importantes, muitas vezes nós falhamos e não era a intenção falhar. Eu amo minha mulher e meus filhos mais do que qualquer pessoa nessa terra, mas mesmo amando tanto eles, muitas vezes eu falho com eles. Não era algo que eu queria, mas já houve momentos que a maneira como eu falei com eles não foi a forma que gente que é amada merece ser tratada. E muitas vezes depois meu coração dói. E já houve momentos em que, chorando, eu tive que pedir perdão para eles. Da mesma forma, querido, nenhum de nós acorda uma certa manhã intencionando abafar ou entristecer o Espírito Santo. Mas o problema é que às vezes nós não só fazemos isso, como não lutamos para consertar. O Espírito Santo é o maior tesouro que Jesus poderia ter te deixado. Mas quando nós começamos a agir com indiferença, nós estamos impedindo Ele de trabalhar nas nossas vidas. O problema dessa turma que caiu, e caiu a ponto de não poder ser renovado para arrependimento, não foi porque não haviam nascido de novo, não foi porque não tinham tido uma experiência com Deus, não foi porque não eram participantes do Espírito Santo, nem porque não tinham recebido a palavra. Eram gente que experimentava os poderes do mundo vindouro, tinha o sobrenatural do qual nós falamos ontem. Mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos interagir com Ele. Todo dia Deus vai fazer chover sobre a sua vida. E a cada novo dia você precisa renovar a decisão de reter a água da chuva. Ontem, querido, eu senti muito fogo de Deus neste lugar. Mas eu sinto que o que Deus quer fazer hoje aqui é muito diferente. Eu creio que é um grito de dor no coração de Deus, tentando nos fazer entender a importância desse relacionamento, tentando nos chamar de volta. Embora o inimigo tente lançar culpa sobre você, ou talvez ter se esfriado, abafado a ação do Espírito, eu creio que o que o Espírito Santo está fazendo nessa noite é derramar amor sobre o seu coração. Ele está tentando dizer o quanto você é importante, o quanto Ele quer de volta um relacionamento com você.
Muitas vezes, querido, nós deixamos as coisas caminhar para um lugar de mesmice. E nós precisamos permitir que haja restauração. Alguns anos atrás, eu voltei de uma compra no supermercado, peguei as moedas do troco, comprei 3 chocolatinhos daquele, acho que é da Garoto, batom. Cheguei em casa, dei um para cada filho, um para minha esposa. Quando ela pegou aquele chocolate na mão, ela olhou, sorriu para mim, começou a bater com ele na mão, me encarar. E ela falou assim para mim: que decadência. Eu levei um choque, falei: o que foi, mulher? Ela disse: que decadência, meu amor. Ela disse: quando nós namorávamos, você me tratava à base de bombons Copenhagen. Quando nós noivamos, você começou a vir com caixinha de bombom sortido da Nestlé, ainda pegava a única sensação da caixa para você. Ela disse: quando nós casamos, você começou a aparecer com um sonho de valsa. Ela falou: e agora, batom, onde é que isso vai parar? Deixa eu fazer um parênteses aqui, explicar que minha mulher não é nem um pouco fresca. Ela come até aqueles guarda-chuvinha açucarado. O que ela estava reclamando não era a qualidade do chocolate, era do meu tratamento. A gente riu daquilo na hora. A vontade do homem nessa hora é dar uma resposta não romântica. Naquela época não tinha aluguel para pagar, filho para criar. Mas eu fiquei pensando, eu mudei a forma de tratar a pessoa que eu mais amo. Isso não é certo. Eu tomei uma decisão alguns dias depois, que nem fosse para vir com um bombonzinho só, ia ser Copenhagen, ia ser um Lindt, ia ser uma coisa de... Há momentos, querido, onde eu e você nem percebemos que na nossa relação com Deus nós só estamos entregando batom. Eu quero que você olhe para dentro de você hoje e se pergunte: como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Porque o que Ele quer te dar não é só uma experiência, meu querido. Ele quer restaurar esse relacionamento. Eu sinto tanto amor de Deus nesse lugar. Eu quero te desafiar a orar nessa hora. Talvez expressar para Deus o seu clamor de saudade de quem já viveu uma vida mais intensa no Espírito, de quem já esteve num lugar mais profundo, para que você volte a esse lugar hoje. Eu creio que o Espírito Santo virá sobre nós essa noite, não só com o propósito de te encher de poder e te fazer falar em outras línguas, mas eu creio que Ele quer restaurar a essência de um relacionamento que talvez esteja se perdendo, ou que simplesmente parou de crescer. Fala com Deus agora, do seu jeito, da sua maneira, com simplicidade, e deixa Ele falar com você. Deixa o Espírito Santo te tocar essa hora. Fala com Deus. Água, lavoura sem dono, terra seca sem a chuva, assim sou eu sem ti. Filho sem pai,